7.1, né? O meu também já deu 7.1. Eu vou pôr para gravar, então, só iniciando aqui, começou. Então, eu vou dar início. Podemos, então? Podemos. Então, tá. Boa noite para quem eu não falei, quem chegou agora. Em nome da secretária da Educação, a Clélia, eu agradeço a presença de todos e todas vocês aqui nessa formação continuada que nós vamos iniciar hoje. Eu espero que ela seja muito proveitosa. A professora Maria Regina, ela foi convidada por nós para tratar um pouco do currículo paulista, pautado na BNCC. Os encontros dela terão como temas, além do currículo paulista, priorização curricular, gestão da aprendizagem da sala de aula, os recursos teóricos e metodológicos, as modalidades organizativas e avaliação em um currículo por competências. Então, eu vou ler resumidamente aqui um currículo da professora. A professora Maria Regina dos Passos Pereira é pós-doutoranda pela Cátedra de Educação Básica da USP, é doutora em Linguística aplicada pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia da Educação, também pela PUC São Paulo, tem MBA em Gestão Educacional, é graduada em Biologia e Pedagogia. Ela tem 35 anos de experiência em educação pública, atua na área pedagógica, na formação contínua de professores, gestores e equipes técnicas. Ela coordenou a construção do currículo paulista para a educação infantil, é diretora pedagógica da Conatus Consultoria Educacional e tem um canal no YouTube chamado Diálogos Sustentáveis 2030. Então, seja bem-vinda, professora. Mais uma vez, eu agradeço pelo aceite do nosso convite. Desejo a todos e todas que a gente tenha uma excelente formação. Não vamos mais nos prolongar para não perder o tempo dela. Então, a fala é sua. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Eu não estou vendo quase ninguém aqui, estou vendo o André. Que bom que tem uma pessoa que possa manter uma comunicação mais próxima aqui, a Patrícia. Eu quero agradecer aqui o município de Araraquara pela oportunidade. Nós iríamos começar uma semana anterior, mas aí tivemos alguns probleminhas, agora já resolvemos, e nós estaremos com vocês aqui nesses encontros, né? A nossa proposta aqui é de olhar um pouco para esse currículo paulista, né, que foi escrito à luz da BNCC. Eu acredito que muitas devam ter participado desse processo de construção, porque foi um processo de colaboração, né, entre municípios e Estado. É importante dizer que a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada lá em 2017, muitas pessoas falam assim, olha, eu não gosto da base, olha, a base tem problemas. E a gente sabe que a base não é a última bolacha do pacote, né? Ela tem algumas questões que precisam ser melhoradas, sim, e depois desse período de implementação dos currículos, ela vai passar por revisão, né? E para que ela tenha aí uma revisão que, de fato, atenda aquilo que foi percebido como algumas questões que não são ajustadas, algumas controvérsias, nós vamos precisar, de fato, usar esse currículo, né? E nós tivemos um problema sério, porque quando nós tivemos a base homologada, em dezembro de 2017, logo na sequência, em 2018, nós começamos a construção do currículo. E quando foi 2019, quando o nosso currículo foi homologado, ele foi homologado em agosto de 2019, não foi homologado antes, né? Ele foi para o conselho e ele voltou, porque quando a gente mexeu com o currículo, nós tínhamos colocado uma parte propositiva no currículo. E quando foi para o conselho estadual, o conselho achou melhor que a proposição que nós tínhamos colocado fosse retirada, porque a leitura que eles fizeram é que como nós estivéssemos colocando aí já um caminho para o professor, sem que ele pudesse refletir. E aí voltou o currículo, e depois que nós arrumamos, voltou para o conselho, e aí ele foi homologado. Ele foi homologado em agosto, aí tinha todo um trabalho que ia ser aí feito para a formação, e de repente a gente entrou aí com a pandemia. E aí as coisas ficaram bastante difíceis para todo mundo, né? Porque teve uma questão que o currículo, mesmo com todo o problema que nós tivemos da pandemia, não foi amenizado para nós, né? A sensação que a gente tem é que eles acharam que todo mundo já tinha compreendido o currículo
E todas as resoluções que apareceram foram com base no currículo, mesmo sem ter acontecido o processo formativo necessário para os professores. Então, agora a gente está retomando. Então, muitos municípios aí estão nos processos formativos junto ao governo do estado. Então, tem alguns processos formativos que o governo do estado está oferecendo e alguns que os próprios municípios também estão fazendo aí, também olhando para a questão de olhar para o currículo paulista e fazer as adequações a partir do seu território. Então, o currículo paulista chega no município e ele pode sofrer as adequações necessárias de acordo com a especificidade e a diversidade que o território tem. Então, eu vou colocar os meus slides aqui, porque eu tenho uma questão no Miller aqui para a gente falar um pouquinho, e eu fiz uma acolhida para vocês. Eu sempre gosto de começar os encontros trazendo um texto, alguma coisa assim para poder mobilizar. Vocês estão aqui e, assim, tem um monte de bolinha aqui, ó. S, C, LK, é muito estranho, né, esse mundo digital, porque quando a gente está no presencial, você está ali com a pessoa, você está olhando para a pessoa, e aqui não, tem um monte de bolinha com iniciais. Mas eu gostaria de dizer que vocês podem ficar muito à vontade para abrir o microfone e para a gente manter um diálogo aqui, mesmo nesse mundo virtual, a gente pode ir fazendo algumas aproximações, né? Eu vou trazer algumas questões aqui que vocês podem falar assim, discordo, concordo, porque não tem uma verdade que está posta, acabada, mas tem algumas conjecturas que nós vamos trazendo aqui, vocês vão trazendo também aquilo que vocês observam. Eu vou trazer um pouco da questão da legislação, e eu acho importante falar sobre isso, porque nós todos somos aqui, eu me considero também, porque eu tenho um trabalho bastante focado na educação pública, então nós temos aí as normativas que dizem sobre o nosso trabalho, né? Eu digo que todo mundo que optou por ser servidor público, independente de onde ele atua, né? Se é na educação, se é na saúde, se é na segurança, enfim, né? Nós não estamos soltos no mundo, né? Nós estamos trabalhando a partir da legislação vigente. Eu acho que isso é importante para a gente, retomar algumas questões ligadas à questão da própria legislação. Então, quem quiser falar, abra o microfone, né, se puder, e também se quiser, porque tem uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, e acho que a pandemia fez isso também com a gente, que é assim, o mundo virtual, ele foi muito interessante lá atrás, né? No começo da pandemia. Agora, de certa forma, a gente está um pouco cansado das telas, né? Bom seria que a gente pudesse estar se reunindo, conversando, mesmo que fosse agora das 7 às 9, mas se fosse presencial, com aquela paradinha de 10 minutos para o café, para a gente conversar como foi o dia, como está seu filho, menina, você viajou, aquela coisa toda, né? Que o trabalho virtual vai cerceando. Eu digo uma coisa, o trabalho virtual ele faz uma coisa com a gente. Eu passei 2 anos fazendo formação sem me preocupar da cintura para baixo. Então, eu estava sempre de pijama e de pantufa. Não é? E aí a pandemia fez a gente perceber que para viver não precisa de muita coisa, né? Mas agora a gente já voltou, por exemplo, eu já voltei para o presencial desde janeiro. Né? Então, a semana passada, por exemplo, eu estava no Rio Grande do Sul, com 2 graus, um frio do cão. É muito frio. E eu já estou andando por aí, mas assim, nós estamos num momento que assim, tem encontro presencial, mas tem encontro online. Então, a vida está assim, né? Até a gente poder chegar num ponto comum. Enfim, eu vou abrir os meus slides aqui, a gente vai iniciando, a Patrícia vai ficar aí responsável por olhar o que vocês estão escrevendo no chat e a gente vai conversando aqui. Gostaria muito que, mesmo que lá no finalzinho, a gente pudesse conversar um pouquinho mais, tá bom? Eu vou pôr aqui os slides que eu preparei. Aqui eu vou ampliar um pouquinho, que agora eu já não vejo nem as bolinhas e nem a Patrícia. Então, aqui só para falar do nosso encontro. A lista de frequência, depois eu vou voltar para cá, porque eu vou precisar pegar o e-mail de vocês, que eu queria muito combinar com a Célia uma parte, com a Célia não, com a Patrícia, mas deixa essa lista para o final. Professora, não abriu. Não sei se é o delay, se só para mim que não abriu.
Não. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou voltar de novo, porque ele está aqui como compartilhado. Mas eu vou pôr de novo aqui, vamos ver. Agora pediu para eu parar de compartilhar. Vou parar, então. Vamos ver se vai agora. Janela. Vamos ver. Compartilhar. Vê se foi. Foi a tela do Teams sua, tá aparecendo para mim. Será? A do slide não tá aí? Não, ela estava aparecendo aqui agora. Estava aberta aí para você? Eu vou tentar de novo. Vamos ver o que acontece. Tá. Compartilhar a tela. Janela. Compartilhar. Veja se foi. Então, abre, mas abre a tela do Teams. Será que... O que será? Estranho. A sua do PowerPoint está aberta. Aí tentou fechar e abrir ela de novo? Será que é alguma coisa? Vou abrir de novo aqui para ver o que acontece. Fecha o PowerPoint e abre. Às vezes é isso também. Deixa eu achar aqui. Engraçado que ele estava aqui bem na... Mas não tem problema. Se eu não conseguir, a gente vai falando sobre aqui, sem problema nenhum. Para a gente não perder. Vou tentar mais uma vez, tá bom? Tá. Vamos ver se vai. Agora vamos lá. Esse é o mundo tecnológico, né? A gente sempre tem. Compartilhar. Janela. Compartilhar. Foi? Foi. Agora sim, abriu o slide. Tá ótimo. Deixa eu botar aqui. Pronto. Então, essa é a lista de frequência que eu estava falando. Os temas que a Célia já falou. Tem outra aqui, ó, mais 2 temas, que é a questão teórico-metodológica, a gestão da sala de aula, que nós vamos passar por eles também, tá? E eu vou começar o meu encontro com vocês. Eu digo que eu sempre gosto de trazer um texto, alguma coisa assim, e eu trouxe para nós aqui um trechinho do Demurger, que foi lançado, esse livro foi lançado em setembro do ano passado, lançado não, né? Ele foi traduzido, ele já havia sido lançado fora do país. E eu trouxe... Professora, só um minuto. Está no primeiro slide, não está no texto. Dá para ver ao lado o QR Code e tudo, mas ainda não está no... O grandão que está aparecendo é o primeiro. E esse? Foi? Não sei se tem delay, mas está ainda no primeiro. Tenta clicar direto no slide que a senhora está falando. Não... Será que muda? Para mim não mudou. Não sei se para todo mundo ainda está no primeiro, é isso? Não, não mudou não. Para mim não. Tá a apresentação, primeiro slide. Que estranho, gente. Mas não tem problema. A gente vai falando aqui. Eu vou usando aqui. Vocês vão receber esse material. Ou Patrícia, se você quiser... Agora passou. Está no seu gráfico de pizza. Acho que tem que voltar um agora. Então está com delay. Delay. Está bem grande, então. Está bem grande o delay. Vamos ver agora. Você está no qual? Esse aqui você está vendo aqui? Agora voltou a fábrica de cretinos digitais. Isso, é esse. Então, esse é o texto que eu trouxe. Um pedacinho só para a gente refletir um pouco sobre essa nossa responsabilidade, o mundo que nós estamos vivendo, né? E ele diz assim, nesse trechinho, na página 274. O mundo atual nos promete, parece, cada vez mais um espectro distópico do admirável mundo novo de Huxley. De um lado, os alfas, pequena casta minoritária de crianças privilegiadas, preservadas dessa orgia recreativa e dotadas de um sólido capital humano, linguístico, emocional e cultural. De outro, os gamas, vasta casta majoritária de crianças pouco favorecidas, privada das ferramentas fundamentais do pensamento e da inteligência. Uma casta subalterna de executores zelosos, embrutecidos por diversões idiotas e felizes com a própria sorte. Quando eu trago esse texto aqui, é para a gente poder fazer um contraponto com o censo educacional que nós temos do ano passado. Então, ele está dizendo aqui que nós corremos esse risco de ter um mínimo de pessoas aí, ele está falando dessas crianças privilegiadas,
E aí uma quantidade muito grande de crianças que são as crianças em situações vulneráveis ou as crianças que são aí numa condição bem inferior, não é um pouco não, inferior. E aí quando eu olho isso aqui do Huxley, eu vou passando aqui, vocês estão vendo a minha próxima tela? Patrícia? Ainda não. Ainda não, mas acho que deve ter um delay, é bom esperar que às vezes passa correndo. Enquanto ele não chega para vocês, na hora que chegar, vocês me avisam. Eu peguei os dados do censo e os dados de matrícula na educação básica no Brasil. Nós temos hoje no Brasil quase 47 milhões de matrículas na educação básica. Dessas matrículas, só 17,4% estão na educação privada. O restante é responsabilidade da educação pública. E aí a gente vai observando esses dados e entendendo aqui qual é a quantidade de matrículas, isso em nível de Brasil, que estão diretamente aí nas prefeituras, na educação municipal. Então, em nível de Brasil, a gente tem 49,6% dessas matrículas nas prefeituras. 32% nós temos dessas matrículas no Estado, nas escolas estaduais. E nas instituições federais, nós temos aí 0,8%. Então, isso chama atenção quando eu trago o texto do Demurger. Não sei se a minha tela já entrou, Patrícia. Não, o delay está muito gigante, ou não foi mesmo. Eu vou parar um pouquinho aqui para eu poder, pelo menos, ter contato visual com você. Mas aí a gente vai... Agora chegou. Chegou? Está demorando bastante o delay aqui. Chegou o trânsito está grande na marginal, olha aí. Tá. Então, esse gráfico que está aqui, eu só fiz um copia e cola lá do censo, para que a gente possa entender aqui o tamanho da responsabilidade que está para as escolas que atendem aí as matrículas da educação pública. Então, nós temos 17,4% das matrículas no ensino privado e os demais, 82,6%, fazem parte aí das matrículas na educação privada. O que isso diz para nós? O que esse número revela para nós em se tratando de país? Que se nós não tivermos aí, e quando eu digo nós, é importante dizer isso para vocês, eu não estou falando só dos professores. E é bom que a gente possa lembrar de uma questão que é: a escola pode muito, mas ela não pode tudo. Nós estamos aí todos, de certa forma, amparados aí num sistema educacional. Então, tem uma parte que é da escola, tem uma parte que é do sistema, que é da secretaria, que é do Estado, que é da União. Porque, às vezes, a gente fica tratando de alguns assuntos achando que o problema é só do professor. Na verdade, tem um conjunto de pessoas que atuam em prol da educação de cada uma dessas matrículas que nós temos aí nas nossas escolas públicas. Então, esses dados que são postos para nós aqui diz do tamanho da nossa responsabilidade. Quando eu falo da nossa responsabilidade, eu estou trazendo todo mundo para esse nosso aqui, para esse nosso. Não estou falando aqui do trabalho do professor, mas eu estou falando de toda essa rede. Eu estou falando do município, eu estou falando do Estado, eu estou falando da União, porque é dessa forma que a gente vai configurando a educação pública nesse país. E aí nós vamos pensando, isso aqui em nível de Brasil. Quando eu olho para os dados dos anos finais no estado de São Paulo, que é essa tela aqui, não sei se ela está visível já para vocês ou não. Eu acho que não, né, Patrícia? Não. Não, né? Mas vai chegar, ela está chegando aí. Uma hora chega. Uma hora chega. Daqui a pouco eu vou baixar para a gente poder, de fato, conversar um pouquinho, e depois eu retomo com a tela para a gente poder ver se para um pouco do delay. E aí, olha, quando eu olho para São Paulo, nós vamos observar que na rede municipal nós temos 23% das matrículas dos anos finais. 56,9% estão na rede estadual e 19,8% na rede privada. Então, nós temos essa configuração olhando para o estado de São Paulo.
Então, a gente sabe que o Estado de São Paulo, muitas escolas, muitos municípios acabaram abraçando a escola nos anos finais. Então, tem municípios que têm aí até o 5º ano e tem municípios que abraçaram do 6º ao 9º ano. Eu digo que o município que abraçou do 6º ao 9º é um município bastante corajoso, porque eu acho muito salutar quando o ensino fundamental, anos finais, está dentro do município, porque a gente tem um trabalho mais próximo, e isso tem, quando a gente olha os dados do QEDU, né, os dados do IDEB, do SAEB, a gente observa que os resultados nos anos finais das crianças, dos adolescentes que estão no município, são melhores do que os alunos que estão no estado, na maioria dos casos. Então, nós já temos aí algumas probabilidades, dizendo assim, olha, quando esse aluno vai para a escola do município, a possibilidade de sair melhor é maior quando ele está na escola municipal. Não sei se meu slide chegou aí. Ainda não. Ainda não? Está chegando, está no caminho, está pegando trânsito aí. Isso. Então, nós temos no estado de São Paulo, pelo menos 20%, aí 19,8% de matrículas na rede privada. Os demais, então, pelo menos 80% praticamente, estão na rede pública, ou no estado, ou no município. E aí, eu vou baixar um pouquinho a minha tela aqui, vamos ver se ele chega para vocês. E aí Agora a gente... chegou. Chegou? Chegou. Tá bom, então só para vocês observarem, eu peguei só dos anos finais aqui, porque é onde a gente está aqui trabalhando, e depois eu vou ter aqui uma perguntinha, né? Como nós estamos hoje trabalhando a partir do nosso currículo, né? É importante dizer o seguinte, quando nós perguntamos para os professores assim, olha, vocês já leram a Base Nacional? Vocês já leram o currículo paulista? E, assim, é um tijolo o currículo paulista, né? É uma coisa absurda de grande. Não sei se vocês estão me vendo aqui ou estão vendo a tela. Ainda não sei como é que está. Dá para ver os dois, a tela e você. Então, quando a gente olha para aquele tijolo, é assim, olha... O que é importante que nós tenhamos aí uma leitura, de fato, para que eu possa começar um exercício desse trabalho com o currículo na sala de aula? Porque nós estamos vivendo um tempo agora que, assim, todo mundo está falando de priorização curricular, de mapa de foco, eu não sei se isso aí é uma fala da rede, mas são coisas que estão vindo com muita força. Priorização curricular, o currículo contínuo, que vem pela própria legislação. E aí a gente precisa dar um passo para trás e pensar assim, essa é uma pergunta para todos nós que estamos aqui e sem medo de ser feliz. Nós estamos aqui em 2022, chegamos de uma pandemia. Será que, de fato, o currículo, para nós, é uma coisa que nós já estamos nadando de braçada? Está tranquilo a compreensão desse currículo? Será que isso tem sido para nós um trabalho que, olha, não tem que se preocupar, a gente está fazendo aqui um processo formativo só porque nós temos um HTPC e, enfim, é para isso. Eu vou parar de compartilhar aqui para eu poder voltar de novo. A moça perguntando, vocês só estão fazendo esse curso porque vocês estão no HTPC? Eu pensei, Oi, Aline. O microfone está aberto, Aline. Pode falar, Aline. Pode falar. Esse é um espaço nosso, viu, gente? Não é para eu ficar falando sozinha aqui, porque tudo aquilo que a gente não quer na sala de aula, às vezes a gente acaba fazendo no processo formativo. Não é? Quer dizer, não é para ter essa falação de uma pessoa só e a gente acaba fazendo isso, repetindo isso. Por isso que é importante que vocês se coloquem aqui nessa situação de como vocês, professores do ensino fundamental, hoje, se veem com relação ao trabalho com esse novo currículo em sala de aula. Por quê? Porque a gente, às vezes, ouve, e é muito natural, alguns professores falando assim, Maria Regina, eu já fazia tudo isso. Eu não consigo ver a mudança que esse documento trouxe. E quando a gente ouve uma conversa dessa, a gente precisa pensar assim, nós vamos falar sobre o quê? Que currículo é esse? O que é que eu já compreendi do currículo?
Porque por mais que eu tenha feito uma leitura da Base Nacional, do Currículo Paulista, entre ler e compreender tem aqui um salto, não é? Por que nós lemos? Porque nós somos alfabetizados em língua portuguesa. Então, eu posso ler o currículo de cabo a rabo, eu posso ler a base de cabo a rabo, e, de repente, não conseguir transformar essa leitura em transformações no meu plano de trabalho na escola. Né? Então, nós estamos ainda nesse percurso de transição. Às vezes, eu avanço 2 passos a partir do currículo e volto 1 aqui para o meu lugar seguro, que foi onde nós trabalhamos a vida inteira. Quando eu estava brincando com o André aqui no começo, eu perguntei, André, você é desse século, né? Quer dizer, nasceu aqui de 2001 para frente, né? Porque nós temos aí, querendo ou não, as universidades, as faculdades que estão formando professores e que formaram professores, ainda tem um descompasso entre aquilo que está acontecendo no município e aquilo que eles estão trabalhando na faculdade. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu tenho contato com muita gente dos cursos de pedagogia e a gente sabe que isso não chegou lá como deveria ainda. Não é? Se não chegou no curso de pedagogia, vocês imaginam que esses professores vão chegar nos municípios precisando imediatamente entrar com um processo de formação contínua. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma normativa. Antes, quando nós tínhamos os parâmetros curriculares, por exemplo, eles eram parâmetros. Eu me baseava por eles. Hoje, a Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo que não me dá a opção de falar assim, olha, não gostei muito do que fizeram na base, não. Eu vou preferir trabalhar do jeito que eu trabalhei a vida inteira, sempre deu certo. A gente não tem essa opção. Né? Então, nós temos aqui hoje, a partir da legislação vigente, eu acho que isso é importante dizer, que a Base Nacional Comum Curricular estava prevista desde a Constituição de 1988. Ela não é um documento que chegou agora. Outra coisa, ela não é um documento que nasce do nada. Ela nasce a partir das diretrizes curriculares que nós já tínhamos também. Foram feitos ajustes para que a gente pudesse entender que agora, para este século, se eu não estiver trabalhando de uma forma que esse sujeito se torne sujeito que age no mundo e promova transformações, talvez a escola se torne obsoleta para esse aluno de hoje. Nós podemos pensar assim, olha, mas eu aprendi a ler, escrever, tudo naquela escola que a gente chamava de tradicional, de bancária. Eu também passei por essa escola. Mas só que o processo reflexivo que eu vivi durante os cursos de formação contínua foram me transformando. E hoje eu sei que lá na sala de aula a gente vai precisar, de fato, trazer outras questões que até então nós tínhamos deixado um pouquinho de lado. Tudo bem até aqui? Patrícia? Você quer tentar passar por aí, Patrícia? Posso sim, um minutinho só. Deixa eu abrir. Vamos ver se o meu delay está menos. Deixa eu abrir aqui a tela, PowerPoint. Vocês estão vendo? Por enquanto. Ah, agora sim. Acho que o seu está melhor Abriu? que o meu, viu? Então, aí eu que não vejo o chat. Aí eu tenho que acionar. Você pode ir para o slide 7. 6, espera aí, deixa eu abaixar aqui. 7. Esse é um slide que eu gostaria muito que agora vocês pudessem responder aí no QR Code. Como me sinto em relação ao trabalho com o Currículo Paulista? Esse é o momento de vocês escreverem lá. Pode abrir aqui, ou usando direto aqui o www.mente.com e colocando o código, ou colocar aqui junto não, acionando o QR Code, o que for melhor. E aí eu vou abrir depois para vocês como é que ficou essa nuvem. Tudo bem? Então, 2 minutinhos para vocês preencherem. Eu já vou olhando aqui como ficou. Por enquanto, não tem nada ainda. Se alguém tiver dificuldade, me fala.
Ainda não tem nada. Já está aparecendo aqui, ó, despreparada, insegura. Podem ir colocando. Esse é o nosso primeiro momento aqui de interação e que já está saindo resultado aqui. Depois eu mostro aqui, mando a tela para a Patrícia projetar. Ué, Tá dando certo? o meu não. Eu não estou conseguindo. Você não está conseguindo pelo QR Code? Não, pelo site. Pelo Mente aqui? Você vai digitar esse número, André? Acho que é o André que está falando, né? Sou eu. André, você digita em cima do número que aparece lá. Digita aqui? É. Ah, Pode sim. digitar em cima. Eu também não consegui, eu digitei, mas não... Você digitou em cima? É. Deixa eu ver aqui, já vou testar aqui agora. Ó, aparece o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai digitar em cima dele, o número que está aqui. Esse 139, 419, 25. Deu 13,94, né? É, 13, 94, 19, 25. Tá dando problema direto, é na hora. Deixa eu ver aqui se vai no meu. 94, 19, 25. Ah, peraí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu estou com o número errado para vocês. Ah, desculpa. Anotem aí, ó. 48, 74, 03, 07. Vou pôr aqui no... Você coloca para mim no chat, Patrícia? 48, 74, 03, 07. Vê se vai agora. Vê se tá certo aí. É. Eu parei Agora de compartilhar a tela. Ou não? Agora foi. Vocês estão vendo a tela do Teams agora, é isso? Não. Porque eu fui para digitar no chat e saí do PowerPoint para pôr o número aí no. Está com delay, não tem problema não, Patrícia. Se você puder, eu vou repetir o número: 48, 74, 03, 07. Deu certo aqui porque eu abri agora. Eu pus errado, eu acho. Eu pus 48, 74, 03, 907. Acho... 03, mas saiu um 9. Acho que esse 9 aqui saiu errado. Peraí, eu não sei se eu consigo apagar a coisa do chat. Peraí, deixa eu tirar o 9 aqui. Saiu um 9 errado aqui. Peraí. Agora deu certo, está chegando mais coisas aqui. Ó. Ah, tá chegando? Vou tentar excluir. Eu vou repetir o número, tá bom? 48, 74, 03, 07. Agora sim. Aí já está aparecendo para mim. Olha, apareceu caminho, despreparado, engessamento, preocupado, frustração, decepção. Olha só, por favor, vamos colocando mais aqui. É bacana porque aqui a gente já começa a entender algumas coisas. Depois eu vou printar essa tela e mandar. Você baixou a sua tela? Você parou de compartilhar, Patrícia? Então, para mim aqui está um xizinho, como se eu estivesse compartilhando. Só assim, ninguém está vendo a tela do slide aí? Eu estou vendo a tela aqui. Qual? Sim. A do Tim? É a tá vendo isso? Tem o QR Code aqui. Apareceu? É o slide que está na tela? Ah, então tá. Deixa eu ver se tem mais aqui. O que mais apareceu aqui, que está num tamanho maior, é o despreparada.
Agora, eu gostaria muito que vocês pudessem ainda preencher mais um pouquinho. Tem mais gente aqui no grupo para a gente conversar um pouco sobre esse resultado. Preocupado. A professora está lendo o chat se aparecer, porque às vezes fica piscando o Teams, mas se eu sair, eu saio do slide aqui da tela. Então, dá para a senhora acompanhar aí, né? Se precisar, né? Estou acompanhando, pode ficar tranquila. Estou olhando bem para o que vocês estão escrevendo aqui. Olha aí, aparecendo mais coisa. Curioso, ansiosa, desafiador, preocupado. Tá vindo mais coisas. Podem ir escrevendo aí. Tá bem bonito aqui de ver. Desmotivada, olha só. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas que apareceram aqui. Mais um. Está chegando, olha aqui. Preocupado, apreensiva. Preocupada, caminho, decepção, ansiosa, instigada, curioso, curiosa. O que mais aqui? Apreensiva, apoio. Mais pouquinho. Eu já vou mandar um print dessa tela e a Patrícia vai poder projetar para nós aí. E aí eu vou olhar aqui para... Já vou colocar aqui. Deixa eu ver, 14 pessoas responderam. Nós estamos em quantas pessoas aqui? Nós estamos em 31, metade das pessoas aqui praticamente. André, você pode falar, você está com a mãozinha levantada. Desculpa, foi sem querer que eu levantei a mão. Já baixei aqui, ó. Tá ótimo. É porque tá com delay mesmo, viu, André? Mas olha, aqui, olha, olhando para a tela, eu vou printar aqui, vou mandar para a Célia, pelo Zap. Pronto, foi aí. Então, o que ficou em destaque para nós aqui foi o despreparado. Então, tem mais palavras aí causando preocupação, né? Deixa eu ver o que tem aqui que pode deixar a gente um pouquinho mais animado. Olha, desafiada, curiosa, ansioso, mas também temos aqui desafiador, despreparada, insegura, desmotivada, decepção, preocupado, preocupada, engessamento, apreensiva. E aqui, gente, olha, nós vamos precisar falar um pouquinho sobre isso. É importante que a gente tenha a nossa liberdade aqui, porque participar de um encontro onde a gente não fale, onde essas coisas fiquem assim entaladas na nossa garganta, é muito chato. Então, olha aí, ó. Obrigada, Patrícia, apareceu aqui. Tá demorando, mas vai. Tá indo bem aqui. Quem gostaria de falar um pouquinho, aqui colocou aqui, por exemplo, despreparada, porque foi mais de uma pessoa, por isso que o nome aparece maior aqui. Ô, minha paixão. Quem gostaria? Liberaram a gente para vir assistir em casa, porque lá não tem internet. Oi, professor. Está com o microfone aberto. Tudo bem? Aguinaldo. Oi? Oi, é que o senhor está falando? O senhor quer falar alguma coisa? Ah, não, desculpa, eu esqueci de desligar o microfone. Muito obrigado. Não tem problema, eu ia ficar tão feliz que vocês falassem, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, esse primeiro momento nosso, é o primeiro momento, né, assim, chega eu, a forasteira, no município de Araraquara, de forma virtual, né, quase 8 horas da noite, e eu querendo que vocês falem, mas, assim, não tem como um processo formativo que ocorra com uma só pessoa falando.
né? A gente vai precisar trocar aqui. Então, quem colocou aqui ou despreparado, desafiador, curioso, uma dessas palavras que gostaria de contar aqui para nós um pouquinho? Quem gostaria de abrir o microfone? Eu posso falar. Ah, obrigado, André. É André, né? Isso. O termo que eu usei foi o preocupado. Certo. Eu digo preocupado porque, primeiro, é um termo que é uma ideia, é um sentimento que eu tenho em relação ao caminho que eu vou seguir junto a esse currículo que eu tenho que usar, né? E também como que vai ser de modo geral daqui para frente. Isso que eu quero dizer. E outra coisa, acho que e também porque isso que agrava isso, que causa isso é que eu estou começando agora também, né? Então na faculdade a gente viu, na faculdade eu não tive muita experiência. Estou saindo agora da faculdade, eu me formei em 2020 e eu não tive muita experiência com o ensino de forma muito intensa, né? Eu dei aula desde que eu saí, mas é pouco tempo de estrada, né? Aham. Eu imagino, viu, André? Eu acho muito importante quando você coloca essa preocupação. E o André, eu vou dizer aqui, um menino, André, no bom sentido, porque minha filha é mais velha que você, né? Mas, assim, o quanto você tem de preocupação pelo seu trabalho com uma faixa etária que não é fácil de nós trabalharmos. Né? A faixa etária que está aqui dentro do ensino fundamental anos finais é aquela fase que está entrando na adolescência e que, para além de tudo, esse processo de transição também é um processo difícil. E eu estou falando com muita tranquilidade aqui, porque foi uma parte... Eu trabalhei pelo menos 10 anos só com ensino médio e anos finais. E a gente sabe o quanto era difícil poder chegar mais próximo desse aluno. Então, eu acho que você traz uma preocupação que é importante, que está relacionada a isso, e eu também penso, André, que você terminou o seu curso em 2020 e você conseguiu, na faculdade, ter contato com o currículo paulista, com a BNCC. Como é que foi isso? Está fechado o seu microfone. Desculpa. Está fechado ainda. Tá com delay mesmo. É. Eu tive contato com a BNCC. Inclusive, eu fiz um projeto que a faculdade mandou em relação a esse tema, a esse documento, né? Então, é importante a gente conhecer. Deu para sentir bem o que é pretendido através da BNCC para refletir nas escolas, que é escrito de forma muito clara, né? E o que é pretendido na BNCC, o André? O que é que ficou para você? Como que é o currículo, como que tem que ser ensinado em relação às disciplinas de matemática, que é meu caso, né? Uhum. E qual é o que deve ser ensinado o que a BNCC impõe, o que deve ser ensinado como pedagógico, como formação humana, eu acho, né? Uhum. Eu acho que você traz um elemento super importante agora, e aí as pessoas que estão aqui também, nós estamos aqui com mais de 30 pessoas aqui, né? E eu sei que nós estamos no primeiro encontro e eu já estou querendo que todo mundo fale, né? Tem um caminho aí para que haja essa parceria, se sintam seguros e seguras para falar, mas assim, o currículo, à luz da BNCC, ele sai de uma perspectiva de um trabalho só com conteúdo, que era um modo que nós tínhamos de trabalhar, e que isso me ajudava a interpretar o mundo por meio desses conteúdos, e ele vai para um currículo por competência, quer dizer, quando eu estou falando de competência, eu estou falando de sujeitos, porque eu não estou falando que o livro é competente, mas por meio de tudo que eu trabalho com os meus alunos, ele tem a possibilidade de tornar-se sujeito competente no mundo. E aí a gente precisa olhar o que é a base
que iluminou o currículo, e agora a gente começa a olhar para o nosso currículo paulista, e vocês aí em Araraquara podem pensar, olha, o que nós podemos fazer em Araraquara que vai trazer o território para dentro desse currículo? O que a gente já pensou que é diverso, que é do município de Araraquara, e que precisa fazer parte do currículo? Por exemplo, o que é que tem de forte aí em Araraquara ligado a currículo? O que é que tem de forte em Araraquara ligado à cultura, ligado à questão territorial, à geografia? O que tem aí que não dá para a gente deixar fora? Porque o currículo paulista foi feito para o estado de São Paulo. Mas o estado de São Paulo tem particularidades. Não é? Por exemplo, eu estou no litoral, que tem coisas que tem aqui no litoral que vocês provavelmente não trabalham aí com essa incidência. Mas vocês têm coisas aí que precisam aparecer porque é da região de vocês. Por exemplo, culturalmente aqui no meu município, o que é que a gente tem de cultural aqui? Olha, tem uma festa chamada Festa do Divino. Ah, mas é festa religiosa? Não, é uma festa cultural. É uma festa que traz a tradição da história do Brasil. Está dentro da igreja, mas ela é uma festa que é do município. Outra coisa que tem no meu município que precisa aparecer, a questão dos manguezais. Então, lá no currículo de ciências, no currículo de geografia, isso precisa aparecer. E aí vocês vão começar a pensar quais são as habilidades, em quais componentes curriculares que nós precisamos ou ampliar, acrescentar uma habilidade, ou nós vamos pegar uma habilidade pronta e mexer na estrutura dela lá no modificador. A gente vai chegar nessa parte de entender as habilidades mais para frente. Mas o que eu estou dizendo para vocês é, nós precisamos, de alguma forma, compreender que esse currículo que nós temos hoje, ele tem uma história de base legal. Então, nós temos um currículo hoje que tinha aí a intenção que ele fosse criado desde a Constituição de 88. Se lá, quando nós tivemos a Constituição, depois com a LDB, tivéssemos aí construído essa BNCC, nós talvez já tivéssemos aí um trabalho bem lá na frente. Mas agora que nós estamos aí, a partir do que nós temos, e ainda tivemos atravessando a vida da gente uma pandemia. Então, se eu perguntar para alguém aqui se tem alguém nadando de braçada aqui com o currículo, provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente nós ainda estamos trabalhando como nós trabalhávamos anteriormente com o currículo por conteúdo. Muito natural que estejamos. Agora, nós estamos buscando o quê? Processos formativos para que, de fato, eu compreenda o que é que vem com esse currículo. O que é que ele traz de diferente e o que é que ele precisa promover em cada uma das escolas, em cada sala de aula. Porque se eu tinha um currículo por conteúdo, que visava o conteúdo, agora eu tenho um currículo por competências. E esse currículo por competência, o foco qual é? O sujeito e as relações. Alguém saberia dizer por que a gente mudou o foco do conteúdo para o sujeito e as suas relações? Quem gostaria de falar alguma coisa? E aqui não tem certo e não tem errado, não, viu, gente? Aqui tem uma discussão de gente que trabalha com educação. É só isso. E a gente precisa ter essa liberdade. Acho que o André... Pode falar, André. Não, desculpa me precipitar. Eu acho que eu não queria me precipitar nas respostas. E eu acho que o que é importante para responder a pergunta que você coloca, qual é por que teve que antes era por conteúdo, depois por relações, né? Acho que por causa da mescla da transversalidade dos conteúdos que foram impostas, não sei se muito tempo, eu acho que foram, né? Por exemplo, as relações por conteúdo é separar uma coisa da outra, né? E conhecer o conteúdo de cada disciplina, né? Eu tô entendendo que você está dizendo assim, olha, a gente vivia numas caixinhas, não era isso?
tinha umas caixinhas, que era a caixinha da matemática, a caixinha da língua portuguesa, e agora essas coisas elas são imbricadas, não é? Mas o que eu estou tentando trazer aqui para vocês é assim, a lógica desse currículo por competência não é só o conteúdo. Então, é importante que a gente fale assim, porque vocês podem pensar assim, então vamos jogar todo o currículo anterior fora, vamos pegar só esse novo currículo. Não, ele não deixou as coisas lá de trás fora. Ele está usando o conteúdo num outro lugar. E aí a gente precisa entender que para que eu me torne sujeito competente, eu preciso do objeto do conhecimento. Eu não estou descartando o conteúdo, mas eu estou dizendo que eu preciso entender para que serve esse conteúdo na vida que se vive. Então, a formação eu preciso formar sujeitos que, a partir desse currículo por competência, tenham condições de agir no mundo e promover transformações. Por isso que tem tantas vezes a palavra protagonista no currículo. E a gente vai traduzir a palavra protagonista, eu vou traduzir para vocês uma palavra que chama-se agente. Agente transformador. Esse sujeito, que é um sujeito coletivo, por meio de tudo que a escola vai propiciar, ele vai se tornar um sujeito que age no mundo. E aí tem uma outra questão que a gente precisa entender, que o que está previsto no currículo paulista, que vem pela Base Nacional Comum Curricular, é a formação integral desse sujeito. Isso está dizendo que nós não queremos só alunos que saibam responder avaliações do SAEB, que saibam língua portuguesa e matemática só. Não é para isso. Se eu ficar nessa pegada só de SAEB, avaliação externa, matriz de referência, eu corro o risco de formar um sujeito para responder a avaliação externa. Mas o que está previsto na lei, o que está previsto no currículo, é formar um sujeito para agir no mundo e promover transformações. E aí, quando eu falo isso, me deu até calor agora, eu vou me emocionando com essa fala, gente. Quando eu digo isso para vocês, é porque nós vamos precisar pensar, as nossas escolas, elas são espaços de formação integral? Será que as nossas... E isso aqui é para todo mundo que está aqui. Eu gostaria muito que vocês pudessem estar falando aqui também comigo, mas ficou eu uma matraca aqui, né? Mas depois vocês vão deixar falar com a gente. Mas é pensar isso. As nossas escolas são espaços de formação integral. Esse sujeito que vocês trabalham todos os dias estão sendo trabalhados para promover as mudanças necessárias nesses espaços onde eles estão, nos territórios onde eles atuam? Porque a gente vai precisar pensar sobre essas coisas. Né? Pergunta, né? Fale, André. Eu acho que o espaço de formação integral ocorre mais para as crianças, eu acho. Né? A formação integral seria mais o quê? Quando a gente está falando em formação integral, nós estamos falando de formação intelectual, nós estamos falando de formação cultural. Eu estou dizendo que esse sujeito é um sujeito pleno. Sei. Ele não é um sujeito só que consegue ler e escrever e consegue fazer as 4 operações. Ele é para além disso, porque vocês perceberam o texto que eu trouxe do Demurger, que é o nosso não, né? Ele é um neurocientista, está vivo, mora na França, ele deve ter agora 58 anos, e ele está dizendo que nós corremos o risco, com essa escola que nós temos hoje, com esse uso desenfreado da tecnologia, com o mau uso, e não me interpretem aqui achando que eu estou falando mal da tecnologia, pelo amor de Deus, mas o mau uso da tecnologia pode aí ajudar e contribuir para a formação desse sujeito, que é um sujeito alienado, entendeu? Que está mais pregado no TikTok, no Instagram, mas que não tem criticidade para poder falar, olha, isso aqui é uma notícia verdadeira, isso aqui é um boato, isso é uma fake news, isso é um fato.
E isso, e o que eu estou dizendo aqui, entra como uma das habilidades lá de língua portuguesa, por exemplo. Então, entender a lógica, eu acho que, assim, para nós, fica uma questão que é, se eu não entendo a lógica do currículo, talvez eu tenha divergências com relação a ele. E quando eu começo a compreender a lógica do currículo, aí a gente começa a pensar, era isso? Então, é para eu fazer o meu planejamento a partir disso, é por aí que nós vamos caminhar. Nós vamos ter no nosso próximo encontro justamente um trabalho voltado para a compreensão do currículo no ensino fundamental. A lógica do currículo. Hoje nós vamos chegar até as competências gerais. Pode falar, Antônio. Boa noite a todos, a todas. Bom, eu escrevi ali, né, na resposta, curioso, tá? Eu coloquei curioso, tá? Por quê? Porque eu estou chegando agora na rede municipal, né? Eu entrei via concurso agora, né? Mas já trabalho com ensino fundamental e ensino médio há um tempo, né? Na rede particular. E uma coisa que me agradou, por exemplo, na rede municipal, foi o número de aulas de geografia, que é a minha matéria, né? Sempre que eu trabalhei na rede particular, eu tive sempre 2 aulas semanais, né? E no caso da prefeitura, eu estou tendo 3 aulas, o que eu acho ideal para se trabalhar em geografia. Que bacana. E eu coloquei curioso, porque o currículo paulista, para mim, é uma novidade, tá? Vou ser sincero, porque na rede particular já vem o material apostilado, tudo engessado, você segue aquilo ali, né? Quando tem reunião pedagógica, não se discute com profundidade essas questões, né? E então é essa a minha observação. Uma coisa que eu acho interessante, quando foi citado a questão de Araraquara, né? Por exemplo, na área de geografia, Araraquara é muito interessante, tem muita coisa que dá para trabalhar com os alunos, que eu acho legal. Por exemplo, Araraquara está bem numa área de recarga do aquífero Guarani, né? Que bacana. E nós temos um problema sério ali aqui, né? De contaminação do aquífero, né? Então, são questões que eu acho que, quando se procura, se a ideia, se eu não estiver errado, né? Mas pelo que eu estou percebendo pela conversa, tudo, né? Como eu disse, né? Eu estou chegando, né? Então, estou me interagindo de muita coisa. O que eu acho legal é que, por exemplo, parece-me que a ideia é essa, né? Que nós tenhamos um currículo, né? Mas que também é um currículo básico, né? Seguindo BNCC, etc., mas que também privilegie a formação do cidadão local, né? Sim. Então, é nesse sentido que eu acho interessante ter essa possibilidade de trabalhar conteúdos relacionados ao local, principalmente em geografia, porque o que eu observo nesse tempo meu como professor, eu estou com quase 30 anos de magistério, é que muitas vezes não se estuda o local, né? Justamente. E aí não se forma um cidadão pleno. É isso. Nossa, olha, que legal que você traz, Antônio, porque é justamente isso. Como é que eu, aluno do município de Araraquara, não conheço as questões de Araraquara? Como Perfeito. é que eu não vou estar entendendo, por exemplo, você está falando de um problema super sério, que é a contaminação do aquífero. E a gente tem, olha só, a gente tem aí a responsabilidade de atrelar ao currículo a Agenda 2030, que ela está esmaecida, né? Ela não está vindo com tanta força, a força que ela deveria. Aguinaldo, por favor, Aguinaldo. Mas a título de contribuição, já que o tema está voltado à localidade, existe aqui na Unesp de Araraquara, existiu pelo menos desde 1986, percebam que eu sou novinho, né? E um projeto do Telarori e a sua equipe de história e formatação em fascículos da história a partir do local para macro. Que bacana. E eu trabalhei muito isso aí em 86, 87, 88. E agora você vai resgatar isso de novo, Aguinaldo. Olha agora só, que bacana. Agora eu vou resgatar a filosofia que foi retirada do currículo. E você está vendo como... Por isso que eu estava falando, Aguinaldo, que o currículo...
o currículo não, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem algumas coisas que precisam ser reparadas, principalmente no ensino médio, principalmente. Se tem uma parte que está bem redondinha na base, é a educação infantil. A gente poderia dizer assim, olha, a educação infantil, ela está atendendo aquilo que está posto lá nas diretrizes, lá na Resolução 5 de 2009, ela dá conta disso. No ensino médio, ela precisa ser melhorada. Mas quando a gente está trabalhando desde a educação infantil, a partir do que está previsto, porque assim, por que nós temos hoje um currículo paulista que veio escrito à luz da BNCC? Porque a responsabilidade de cada um de nós, estando na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino médio, é única. Todos nós estamos trabalhando para que esse aluno, esse estudante, saia lá ao final no ensino médio com as 10 competências gerais. E aí, talvez, a gente tenha ainda, tenha que passear por essas 10 competências para entender, olha, tudo que eu faço na minha sala de aula, tudo que eu preparo, precisa apontar para essas competências gerais, porque subentende-se que esse aluno, ao terminar o ensino médio, ele sai para a vida, ou para o mercado de trabalho, ou para a universidade, com essas competências. Agora, é fácil trabalhar com elas? Claro que não. A gente já fez a leitura das 10 competências e nós vamos precisar dar uma aprofundada para poder entender o que é que tem por trás das 10 competências. Por isso que eu estava falando, a gente faz a leitura do currículo, mas às vezes a gente faz aquela leitura que é uma leitura rápida. Eu vou dizer uma coisa aqui, tem um descritor do SAEB, tanto para o ensino fundamental, anos iniciais, como para os finais, que fala assim, que esse é um descritor que as crianças vão mal, que é retirar informação implícita do texto. A gente vai precisar fazer isso na leitura do currículo. Alguém levantou a mão e abaixou. Pode falar, porque o meu interesse é que vocês falem. Por favor. Boa noite a todas Boa e todos. noite. Eu sou professor da rede desde 2010, né, mas já tinha passado de 2006 até 2008, depois eu fiz um mestrado e tal. E dou aula na rede e dou aula no município desde 2002. Dou aula na rede e dou aula no particular também, ensino médio, inclusive. Entrou aí a pauta do ensino médio um pouquinho, né? E eu acho assim que o pensador francês lá, eu esqueci o nome dele agora. Desmoulins? Desmoulins. Concordo plenamente com ele por causa do seguinte: nós estamos com uma escola no século XIX, com professores do século XX, com alunos do século XXI. Então, as coisas não estão encaixando, né? Falar da tecnologia, falar, enfim, né? Nossa sala de aula ainda é do século XIX. Né? É uma lousa, é uma cadeira uma atrás da outra, é o aluno olhando ali a nuca do outro aluno, enfim, né? E você falou muito da palavra protagonista, né? Que a base traz. E esse novo ensino médio agora, que foi implantado esse ano, inclusive, ele traz muito essa palavra do protagonismo, mas muita autonomia, né? Então, o aluno precisa ter autonomia de estudo, autonomia de processo de aprendizagem, autonomia da construção do saber, enfim, né? Ele precisa ter autonomia, o professor passa a ser cada vez mais o famoso mediador, né? Então, nesse sentido, a pandemia, eu acho que ela atrasou muito a nossa vida. Essa dificuldade que eu vi as palavras despreparado, né, curioso, enfim, né, preocupado, porque essa autonomia, ela ainda, ela não cabe nesses alunos que ficaram fora da escola durante 1 ano e meio, né? Eles ainda estão se achando, né? O processo de aprendizagem ele está dando ênfase ainda para as defasagens, né? E a gente não consegue fazer esse trabalho, né, de tomada de decisão do sujeito, né, social, do sujeito que infere, né, o sujeito que interfere na sociedade, enfim, né?
é muito difícil para nós. Então, eu acredito que os professores ou os colegas, eles têm essa mesma preocupação, porque, assim, chega um monte de livro para a gente na escola, né? É o livro do Estado, é o livro didático, né? E a gente tem que dar conta do que tem que dar, das defasagens, e a gente acaba, e salas com 30 alunos, 35 alunos, a gente não consegue trabalhar da forma que nós gostaríamos de trabalhar. E isso vai minando um pouco o professor, né? De certa forma. E aí você tem o currículo paulista, você tem a base, você tem o currículo municipal, que eu sou da área de ciências, sou biólogo formado, sou da área de ciências. E na rede municipal, nós acabamos fazendo o nosso próprio currículo, inserimos algumas competências ali, junto com algumas outras habilidades que nós achamos pertinentes para os nossos alunos. Então, a equipe de ciências da rede se mobilizou, né? Sentamos, fizemos várias reuniões e montamos um currículo, que já está aí há 3 ou 4 anos aproximadamente, né? Mas ele está sempre tendo que ser repensado por conta de todas essas mudanças que vêm ocorrendo, né? Então, eu acredito que a preocupação de todos nós, professores, é a demanda, é o excesso de burocracia, é o excesso de conteúdos, né? Que você falou que o conteúdo tem que ser dado de lado, mas é cobrado o conteúdo da gente de alguma forma, né? Tem as defasagens, tem um monte de coisa. E, de repente, ficam vários discursos em cima da gente, a gente fica meio perdido, né? Então, porque tá todo mundo se achando ainda, na verdade. Parece que tava cada um correndo para um lado, e até ordenar todo mundo para correr tudo para o mesmo caminho agora, depois da pandemia, né? Fica muito difícil. Nossos alunos vieram com muita defasagem, e eles não têm uma habilidade nem competência para trabalhar essa autonomia ainda, né? Então, tá muito difícil para a gente trabalhar nesse sentido. Então, o que você poderia facilitar a nossa vida, ou dar uma luz, pelo menos, Robson, olha, você traz essa questão e é uma questão que a gente tem trabalhado bastante, sabe? Por exemplo, como é que a gente vai fazer todas as mudanças se, por exemplo, você está falando da questão do aluno que tem autonomia, não é isso? E ele não tem autonomia, porque ele está muito mais um processo de heteronomia ainda, até por conta da própria pandemia, do que de autonomia. Quer dizer, ninguém vira sujeito autônomo do dia para a noite, isso é processo, não é? Só que tem algumas cobranças, e eu estou falando isso para você, Robson, porque eu tenho trabalhado uma questão que é da educação integral, junto com a professora Jaqueline Moll, que é justamente isso, né? De que escola nós estamos tratando? Será que essa questão de você preenche coisas, mas assim, qual é o tempo que eu tenho de discussão com esse meu aluno? Qual é o tempo que eu tenho, de fato, de conversa, de trazer outros movimentos para a sala de aula? Porque você disse uma coisa bastante interessante, que é esse nuca a boca, que é um aluno chegando na nuca do outro, não promove interação, promove? A gente não faz interação olhando para a nuca do outro e alguém falando o tempo todo, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, né? Mas, enfim, nós vamos precisar buscar caminhos para que essas questões venham à tona. Eu acho que eu tenho algumas questões relacionadas a isso, com relação à PEI, por exemplo, no Estado, não é? Esse projeto de ensino integral, que não é projeto de educação integral, que é outra pegada, enfim. Mas que eu quero muito, Robson, que a gente possa aqui no decorrer dos nossos encontros ir dando uma clareada nessas coisas, sabe? Ajudando a olhar essa organização curricular, entendendo a construção e constituição das habilidades, para que a gente possa começar a preparar as nossas aulas de uma maneira diferente. Não sei se... não é nem para responder aqui, na verdade, é um primeiro encontro nosso aqui, né? Não sei se eu te ajudo agora nesse momento, mas eu acho que é uma colocação muito importante a sua para nós aqui agora. Muito importante. Tem mais alguém de mão levantada?
Eu ia comentar que a Gislane colocou no chat que ela concorda plenamente, né, com o Robson. E o André levantou a mão, mas ele abaixou, agora eu não sei se ele queria. Pode falar, André. Não, eu tô dando uma olhada nas competências que a gente das quais a gente está tratando. Ah, tá. Eu vou falar sobre elas hoje. Ah, tá. A 10ª é justa. Não sei se eu posso adiantar, mas. Pode sim, pode falar. Acho que a gente está falando mais especificamente da autonomia. Agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, né? A gente, quando... eu vou passar por elas hoje. Ah, tá. Acho que é importante, mas entender que a 8ª, a 9ª e a 10ª competência, essas 3 últimas, elas tratam das competências socioemocionais, que agora, para nós, com relação a esse retorno, é de suma importância que a gente possa entender, porque nós somos sujeitos do afeto, e eu não estou falando de afeto aqui, dessa questão de beijinho e abraço, eu estou falando de afeto, de como eu afeto o outro e sou afetado, né? Numa perspectiva mais do Spinoza, que a gente vai poder falar um pouquinho mais depois. Eu não sei se a Patrícia consegue pôr os meus slides, Patrícia. Vamos ver se a gente vai passando. Tá. Só vou tirar da tela que estava, senão eu não consigo. Tá ótimo. Mas, olha, eu já estou bastante feliz aqui, porque a gente engrenou agora, eu acho que as pessoas já estão falando mais. Sim. Apareceu, viu? Então, aqui, olha, eu trouxe só a questão legal para a gente dar uma passadinha, só para lembrar que nós, enquanto funcionários públicos, nós seguimos as normativas vigentes, né? Eu peguei aqui, logo no começo, o parecer do Conselho Nacional de Educação e da Educação Básica, lá de 2010, só para a gente olhar para esse sujeito que nós estamos aqui. E aqui na página 8 desse parecer, está dizendo assim, essa diversidade econômica, social e cultural exige da escola o conhecimento da realidade em que vivem os alunos, pois a compreensão do seu universo cultural é imprescindível para que a ação pedagógica seja pertinente. De novo, a gente cai na questão do território. Quem é esse sujeito que está comigo todos os dias na escola? De onde ele vem? Quais são as questões econômicas, sociais e culturais que eles trazem para a escola? Então, isso está posto, quer dizer, se eu não tenho um entendimento de que lugar é esse, onde essa escola está inserida, talvez a minha ação pedagógica não seja pertinente. Não atue, não vá ao encontro das necessidades postas. Pode passar o próximo. Agora eu vou passar assim, só a questão da legislação. Eu peguei aqui os termos, aqui, né, termos, faltou um R ali, depois eu vou arrumar quando eu for mandar para vocês. Eu peguei aqui a conta, se você conseguir arrumar para mim, pode arrumar. Eu já consegui colocar aqui para vocês a legislação. Então, nós temos a Constituição Federal, a LDB, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aí por meio da Resolução 2, implantada, porque a gente fala assim, vamos implantar o currículo. Não. A única que foi implantada foi a Base Nacional, porque ela não existia ainda. Os currículos são implementados, porque nós já tínhamos outros currículos. E aí nós temos a Resolução 2, né, que implantou a base, a Deliberação 169, também que veio falando da base, e a Resolução 6, de 2019, de agosto, que é a resolução do nosso currículo paulista. E aí, aqui dentro da resolução, é tudo lindo, maravilhoso, gente, o mundo ideal. Só que entre o ideal e o real, existe um percurso que precisa ser trabalhado. E aí a gente vai pensar, quando você pega a própria legislação, a BNCC, é lindo de ver o que tem de proposta. Agora, entre o que está lá e o que está acontecendo nas escolas, tem um gap ainda, um fosso, e que a gente vai precisar levantar dados para poder construir um percurso de modo que aquilo que está posto, de fato, aconteça no real. É muito da perspectiva do Chon, da teoria da ação, que fala do ser e o então, né? Por exemplo, se temos um currículo paulista à luz da BNCC, então
os alunos têm assegurados aprendizagem e desenvolvimento. E a gente sabe que isso não acontece ainda. Porque entre o ser e o então, nós temos aí muita coisa para fazer no meio desse caminho. E aí, essa é a tomada de consciência agora, para que cada um de nós aqui fale e pense, olha, até onde eu já caminhei de conhecimento e compreensão desse currículo. E se não tenho nada ainda, nós vamos começar juntos aqui, sem problema nenhum. Vamos passar para o próximo. E aqui, olha, eu vou pulando isso daqui, porque só vou trazer o que está posto na legislação com relação à perspectiva da LDB. Só para vocês terem ideia, esse material vai ficar com vocês. Porque eu quero chegar numa parte importante para nós hoje. Pode ir passando. São as resoluções, a legislação, tudo que foi colocado para que a gente tivesse aí, de fato, a base e o currículo. E aí tem aqui esse slide. Vamos parar aqui para a gente só fazer essa leitura. A educação pública de qualidade, da letra da lei ao chão da sala de aula, o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem. Aí a pergunta é, em que medida a base legal que rege a educação básica no Brasil assegura o protagonismo dos alunos? Quão próximos estão da formação do aluno protagonista, que é o agente? Nós estamos, se eu pudesse falar em espaço, olha, eu estou perto dele, ou estou relativamente longe, ou estou muito longe. Como é que nós estamos com relação a isso? Porque base legal nós temos, agora a gente precisa passar por um processo formativo para que, de fato, eu consiga fazer isso, porque não dá para cobrar do professor que ele faça toda a mudança na sala de aula sem um processo formativo, gente. É quase que impossível fazer isso. Então, esse processo que a gente começa agora, vocês já estão passando por processo formativo, mas esse aqui, que é específico para a gente olhar para o currículo, talvez vá jogar luz numa parte que pudesse, ou está ainda um pouco obscuro. Pode passar o próximo. Aqui, então, quais mudanças vieram com o currículo? Pode passar no próximo. Esse aqui a gente já falou um pouquinho dele agora. Olha só, eu só trouxe aqui na forma de imagem, né? Então, eu trouxe uma imagem do Francisco Tonucci, que ele tem o apelido de Frato, e olha só a imagem que ele traz para nós. Né? Tem um monte de livros na mão desse professor, então tem currículo, tem resolução, e aonde é que está o aluno? Onde é que está o aluno nessa situação? Ele está ali carregando um monte de coisa. Eu acho que a Aguinaldo colocou um pouco do que representa essa imagem, se não me falha a memória. Não sei se foi o Aguinaldo ou foi o Robson. Mas é para a gente pensar que desse lado esquerdo da tela, a gente tem aqui o que nós tínhamos antes, um currículo por conteúdo. Né? A nossa preocupação é vencer conteúdo. Do outro lado, eu tenho um currículo para formar sujeitos. Né? Competência, sujeito que age no mundo e que, para fazer isso, vai precisar de muita interação. Eu vou trazer uma questão aqui, olha, o currículo paulista, a base nacional, na verdade, né, que ilumina a construção do currículo, traz lá para a educação infantil 2 eixos, que são os eixos que sustentam a educação infantil. Eles sustentam a educação infantil, mas eles continuam no ensino fundamental, nos iniciais, finais e médio, que são as interações. E aí lá está posto interações e brincadeiras. Elas continuam, elas perseguem a vida da gente até a morte, porque nós somos seres ludens, nós somos seres do brincar, nós somos seres da interação. Ninguém se torna sujeito sem interação com o outro. Cada um de nós aqui pode avaliar o que é hoje. E nós somos hoje que dia é? Dia 6 de junho de 2022. Até onde chegamos aqui hoje, nós somos o resultado das várias relações e interações que fizemos no decorrer da vida. Então, quanto melhor, quanto mais qualificada essa interação, essa relação, melhor sujeito eu vou me formando. E aí é que está o nosso trabalho. Como é que a gente vai promovendo interações durante todo o nosso processo de trabalho com os nossos alunos? Quando é que eles têm oportunidade de falar, de se colocar, de pesquisar?
de analisar, de refutar ideias. Quando é que eles têm isso? Um dos colegas aqui que é formado em biologia estava falando da questão do aquífero Guarani, né? O quanto isso já chegou perto dos nossos alunos, esse tipo de conversa. Então, como é que a gente vai entendendo que nós precisamos sair de uma perspectiva que é muito nossa ainda, gente? Nós somos formados numa perspectiva de educação bancária, né? De conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, como é que nós vamos fazendo essas mudanças? Alguém abriu o microfone, pode falar. Enquanto isso, Fui eu, o André. Pode falar, André. Você, eu acho que algum dos professores acho que foi o professor Robson que falou que a escola ela mescla gerações de anos, gerações distintas, né? Uhum. E eu acho que, para complementar essa ideia, que é muito correta, na minha opinião também, eu acho que é muito importante a gente pensar, eu acho que o sistema, o método pedagógico, acho que talvez seja, que ela propicia, talvez seja o bancário, que é o que você colocou, né? Justamente. Então, o nosso é o tradicional, hoje, né? Então, André, eu acho que você traz uma questão aqui que é assim, o nosso trabalho hoje é assim, como é que nós saímos dessa educação bancária por conteúdo? E aqui, uma coisa importante que a gente entenda, ninguém está dizendo aqui que nós não vamos tratar o conteúdo. Quando a gente olha para uma habilidade, a gente precisa entender onde é que está o conteúdo nessa habilidade. Uhum. Por que a partir da habilidade eu entendo que eu estou trabalhando um currículo por competência? Nós vamos chegar nessa parte, mas eu vou dar um spoiler aqui agora, né? Então, nós temos uma habilidade para cada um dos componentes curriculares, são várias. Ela tem uma estrutura própria, que é um verbo, um complemento do verbo e um modificador. Quando eu entendo essa estrutura, eu consigo começar a pensar que eu preciso preparar aulas a partir do lugar onde eu preciso chegar com esse aluno. E a gente vai chegar nesse ponto aqui. Eu só estou fazendo aqui uma passada para a gente dando esse início de trabalho com vocês. Pode passar o próximo, por favor. E obrigada pelas contribuições, viu, André? Obrigado a você. Aqui, olha, só para a gente entender que o currículo por conteúdo, o foco é para interpretar o mundo, e a gente precisa entender que só interpretar o mundo hoje não é suficiente. Eu preciso agir no mundo e promover transformações com base nos direitos humanos. Olha aí, porque não é qualquer transformação. A base nacional, ela diz que todo processo está ligado à questão dos direitos humanos. Então, eu não posso promover transformações que vão ferir aquilo que está colocado nos direitos humanos. Então, esse é um trabalho que não é um trabalho fácil. Por exemplo, o que é interpretar o mundo hoje? Eu posso, como colega, falar assim, olha, o nosso aquífero Guarani está contaminado. Eu estou interpretando o mundo, não estou? Porque eu estou lendo notícias, de alguma forma pode ser que isso apareça num livro didático. Agora, para além de interpretar, eu preciso formar esse aluno para poder fazer as intervenções. Por onde que nós vamos agir? Né? Como é que eu, sabendo que tem isso no meu município, e eu só vou interpretar, olha, estão poluindo, né? Olha, está contaminado o nosso aquífero Guarani. Como é que a gente vai buscando aí elementos para que esse sujeito possa, de fato, começar a pensar como é que podemos agir com relação a isso? A quem podemos recorrer? Existe a possibilidade de escrevermos aí uma carta, participar de uma sessão na Câmara, enfim... Como é que a gente vai fazendo isso? Como é que eu trago a política para dentro disso? A política, não a politicagem, né? A Câmara, aqui no caso, a gente está falando de um espaço que também é um espaço de discussão, e a escola precisa entender que ela sozinha não é um único espaço onde os alunos aprendem. A cidade precisa ser uma cidade educadora. É bem amplo isso, né? Pode passar o próximo, por favor. Aqui, só para a gente poder entendendo, né, o que acontece aqui com a BNCC, desde os alunos, que aqui está a Rosinha no centro, né? O que vai acontecendo na escola. Então, nós temos aqui professores amarelinhos, depois aqui um verdinho mais claro, o que os diretores vão fazendo, e nós temos agora, gente, a responsabilidade de fazer revisão dos PPPs, nós vamos chegar lá.
Tá? Depois aqui, as secretarias, a responsabilidade de reelaboração dos currículos, que é um pouco disso que nós estamos falando aqui hoje, o acompanhamento e cooperação aí para essa elaboração dos currículos, porque a gente não está numa perspectiva do cumpra-se, mas nós estamos numa perspectiva do façamos juntos. Esse regime de colaboração que está posto e que a gente vive ouvindo, regime de colaboração não é só horizontal, não é a questão do município, o Estado e a União. Muito pelo contrário, a gente está trabalhando numa vertente mais horizontal, né? Onde haja colaboração entre professores, entre escolas, enfim, é uma outra pegada. Pode passar o próximo. E aqui a gente vai entendendo, olha, que nós temos aqui a BNCC no país, o currículo foi construído no Estado e agora chega a cada uma das escolas do Estado e do município, só que, para que o currículo, de fato, entre legalmente na escola, nós precisamos colocá-lo no PPP. E se não tiver a revisão do PPP a partir desse currículo, talvez nós tenhamos bastante problemas quando eu estiver aqui pensando nos meus planos de aula, meu plano de trabalho. E aí, na escola, eu tenho o PPP, o plano de trabalho do professor, mas a parte amarela aqui para nós é que vai nos ajudar a entender se esse currículo entrou ou não na escola, que é o acompanhamento do docente. Eu preciso acompanhar o plano de trabalho de cada docente, porque senão eu não tenho aí condição de saber que essa política chegou ou não a quem deveria, no caso, os alunos. E aí, quem é que faz o acompanhamento do plano de trabalho de cada docente lá na escola? O gestor escolar. E para isso precisa de um preparo, porque para um gestor escolar avaliar um plano de trabalho, a aula que o professor está dando, ele precisa conhecer do currículo, conhecer da legislação, conhecer de concepção teórica, de metodologias ativas. Esse cara precisa dizer, olha, professor, você está indo pelo caminho certo. Olha, faz esse ajuste aqui, vou fazer essa contribuição aqui. Mas se eu não tenho alguém que vá acompanhando o professor, nós temos um pouco mais de dificuldade para pensar assim, será que eu estou acertando? Será que o que eu estou fazendo vai ao encontro da proposta curricular deste município, dessa escola? Pode passar o próximo. E se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Aqui eu já vou entrando um pouquinho lá na questão da organização do currículo, e eu estou colocando aqui desde as habilidades dos componentes curriculares, que vão aí gerar aqui as competências por componente curricular, que vão chegar a competências por área, e que vão fazer aí, né, trabalhar as competências gerais. Então, todo o nosso trabalho, desde a educação infantil até o ensino médio, é dar todo o suporte, todo o processo formativo para que esse sujeito saia do terceiro ano do ensino médio com todas aquelas competências gerais que nós vamos passar daqui a pouquinho. Já estamos chegando nela. Pode passar o próximo, Patrícia? E aqui, só para vocês entenderem como é que nós estamos trabalhando, então, nós temos aí áreas do conhecimento e os componentes curriculares dentro dessas áreas. Então, área de linguagem, nós temos língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Lembrando que língua inglesa é obrigatória a partir do 6º ano, mas nada impede que um município que tenha recursos financeiros trabalhe língua inglesa desde a educação infantil. Ou eu posso ter um município que fale assim, não, olha, para além da língua inglesa, eu quero trabalhar a língua espanhola, porque eu recebo muitos imigrantes, enfim. O que a gente precisa entender é que a base diz, ela é uma base nacional comum curricular. Isso significa que eu posso colocar o que eu quiser a mais, nunca a menos do que está posto lá. Isso nós não podemos fazer. Está assegurado por lei que essa criança tem esses direitos aí de aprendizagem e desenvolvimento. Pode passar na próxima. E agora, eu vou fazer uma leitura com vocês das 10 competências gerais, e vocês vão observar que eu separei
A escrita, eu só fiz um copy e cola do que está lá no currículo. A única coisa que eu fiz aqui foi tarjar de vermelho a primeira parte da segunda parte. Por quê? Porque talvez a gente tenha em nós já essa parte em vermelho, mas não tenha essa segunda parte que está em azul. E aí eu vou começar com a primeira competência geral. E vocês vão se autoavaliando aí para ver o que nós já temos disso. Por que eu estou falando para vocês fazerem uma autoavaliação a partir do que nós vamos ler aqui? Porque tem agora uma resolução que fala da formação contínua dos professores e uma outra resolução que fala da formação inicial. E o que está posto nessas duas resoluções? Que nós, professores, nós, profissionais da educação, precisamos ter em nós essas 10 competências gerais. Então, aí a gente vai fazendo uma análise. Olha, onde é que eu preciso gastar mais energia nessas competências que eu vou apresentar agora? Então, a primeira está falando assim, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Nós estamos valorizando tudo isso? Eu valorizo e utilizo os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Por que eu preciso valorizar? Aí vem essa parte importante. Não é para eu ficar me exibindo porque eu sei muito, não. Eu preciso valorizar e utilizar tudo isso para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Vocês perceberam que tem aí uma pegada em cada uma das competências? E aí é pensar, nós já valorizamos, nós já utilizamos todos esses conhecimentos construídos, e aí, sobre o mundo físico, social, cultural e digital? Ah, eu já tenho, eu conheço, eu valorizo, eu utilizo. Mas para que você tem tudo isso? Para você poder entender e explicar essa realidade. E ainda tem a perspectiva de continuar aprendendo e colaborar para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, é muito mais amplo. Vamos pegar a segunda competência geral. Olha o que está dito na segunda competência. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Para que eu quero tudo isso? Para poder investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Vocês estão entendendo o que tem por trás de cada uma dessas competências gerais? E a pergunta para nós é assim, nós professores, nós exercitamos a nossa curiosidade intelectual? Nós recorremos à abordagem própria das ciências? Se nós já fazemos isso, o nosso dia a dia com os nossos alunos ajudam a esses alunos a exercitar a curiosidade intelectual, a recorrer a essa abordagem própria das ciências, aí a gente pode pensar assim, olha, quando eu olho pelo meu plano de trabalho, pelo meu plano de aula, eu consigo ver isso no meu plano de aula? E se eu ainda não consigo, quais são as mudanças? E não é mudar do dia para a noite, viu, gente? Quais são as mudanças paulatinas que eu vou colocando no meu plano, que vai ajudando nesse dia a dia a esses alunos terem aí a essas competências gerais? Vamos passar para a terceira. Vamos lá. Será que está com delay? Para mim passou aqui, não foi? Para mim não passou. Vê se o pessoal, se eles estão vendo aí. Mas não tem problema não, se não passou eu vou lendo aqui, tá bom? Vou falar da terceira aqui, ó. A terceira é valorizar... Passou? Travou? Eu vou tentar então parar de compartilhar e voltar enquanto a senhora vai falando, tá? Peraí. Ô, Patrícia, olha, são 8h36, me chamar de senhora uma hora dessa é para me jogar no chão. Então, vamos lá para a terceira. Olha, eu vou lendo para vocês. Tudo isso que está aqui está no documento, está no currículo paulista.
Então, tá assim a terceira: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. Olha só, está dizendo que eu preciso valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas, culturais, das locais às mundiais. Quando ele coloca valorizar, e aqui cabe um parênteses, numa versão anterior a essa versão da base, a competência 3, ela só era valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Ela não tinha o fruir. E aí, nessa versão atual, ela tem lá valorizar e fruir. O que será que significa isso? Que para além de valorizar, eu vou aproveitar, eu vou ter prazer com essas diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. Para quê? Para também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Aqui eu estou trazendo esse sujeito pleno, que não é um sujeito que só sabe língua portuguesa e matemática, é um sujeito que é da cultura, que é das artes, e que a gente precisa, de alguma forma, pensar. A escola é esse espaço que contribui para a valorização e fruição dessas manifestações artísticas e culturais? Nós valorizamos e fruímos dessas diversas manifestações artísticas? Onde é que nós estamos? Eu estou na terceira competência geral, estou indo para a quarta. A quarta está dizendo assim, olha, utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática e científica. De novo, a gente traz o sujeito pleno aqui. Mas ele está dizendo para nós aqui, a base está colocando para nós, que eu preciso utilizar diferentes linguagens. Para quê? Aí vem a parte em azul aqui. Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. E produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, está falando que eu preciso usar diferentes linguagens, que não vou usar só a leitura e a escrita, mas eu vou usar da linguagem corporal, da visual, da sonora, da digital, para que eu possa me expressar, para que eu possa partilhar informações. Não é só saber utilizar, mas para que utilizar? A questão não é o que eu conheço que interessa, mas o que eu faço com o que eu conheço. E aí a gente está falando de um sujeito competente. Não sei se você consegue colocar. Está aqui, que bonitinho, eu não tinha visto. Pode passar a quinta. Eu já estou passando. Estava lendo na minha aqui. Pode passar a quinta. Vamos ver se vai. Aí. E aí está assim a quinta, ó, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, e aí vem uma parte, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para que eu tenho que compreender, utilizar e criar? Para que eu possa me comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Vocês vão entendendo que se eu fico só na parte vermelha, eu não cumpro o que está posto na competência geral, porque tem um o quê e um para quê. Então, será que eu compreendo? Será que eu utilizo? Será que eu crio tecnologias digitais para que eu possa me comunicar, para que eu possa disseminar informações, produzir conhecimento? Como é que nós estamos? Será que nós estamos preparando os nossos alunos para isso? Vamos para a sexta. Aí, a sexta, olha, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Para quê? Para que eu possa fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Um de vocês aqui estava falando justamente sobre essa questão da autonomia. Quanto está difícil hoje trabalhar com isso? Porque isso é processo. Então, será que eu valorizo a diversidade de saberes e de vivências culturais? Será que, de fato, eu valorizo os saberes? Eu não fico hierarquizando saberes, mas eu valorizo essa diversidade, que são os saberes que são os saberes populares, os saberes acadêmicos. Será que eu faço isso? Para que, de fato, quando de posse de tudo isso, eu possa fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao meu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Cada uma dessas competências, gente, a gente precisa de muito trabalho para que a gente possa, de fato, desenvolver isso em sala de aula. A sétima. Aí, essa sétima é importantíssima. Olha só, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Por que eu tenho que formar meus alunos para que eles consigam argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis? Para que eles possam formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. De novo, os direitos humanos aqui. A consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Eu não posso argumentar com base em mentiras, em fake news, em coisas que não são reais. Isso aqui para nós é super importante. Então, eu consegui entender o que é um fato e fazer distinção entre fato e opinião, isso a gente vai trabalhando não só nas aulas de língua portuguesa, mas em todos os componentes curriculares. Essas três últimas agora, as 8, 9 e 10, essas vão tratar das competências socioemocionais. E aí eu vou fazer a leitura de cada uma delas, fazendo pergunta para vocês aí. Eu vou perguntando, vocês se conhecem? Vocês se apreciam? Vocês estão cuidando da sua saúde física e emocional? Para que eu preciso me conhecer, me apreciar, cuidar da minha saúde física e emocional? Porque eu preciso me compreender nessa diversidade humana e reconhecer as minhas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Se a gente pudesse fazer uma enquete aqui e perguntar, olha, me conheço? Eu me aprecio? Eu tenho gostado de mim o suficiente para poder gostar do outro? Eu tenho aí cuidado da minha saúde física? Ou eu fico por último em tudo? Eu tenho cuidado da minha saúde emocional porque voltamos de uma pandemia. Estamos todos fragilizados. Como é que nós estamos trabalhando isso em nós? Eu me compreendo nessa diversidade humana, que eu sei que eu sou diferente desses que convivem comigo, que eu tenho opiniões diferentes, que eu tenho um jeito diferente, que eu tenho uma estatura diferente, que eu gostaria de ter 1,70 m, mas eu só tenho 1,57 m, e eu me reconheço nessa diversidade. Eu reconheço as minhas emoções e as dos outros, porque senão a gente vai viver aí se engalfinhando, né? Numa briga constante. Vamos ver a nona. A nona está assim, olha, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Por que eu preciso fazer isso? Exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflito e cooperação. Por quê? Porque eu preciso me fazer respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos. Olha que bacana, de novo, gente. De novo, falando de respeito aos direitos humanos, com acolhimento, valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais,
E aí? Seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, essa parte final é importantíssima, sem preconceitos, de qualquer natureza. Então, eu, de fato, eu exercito o me colocar no lugar do outro, eu exercito o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, para que eu possa me fazer respeitar e promover o respeito ao outro. Como é que nós estamos? Na 10ª agora, para a gente finalizar as 10 competências. Agir pessoal e coletivamente, de novo a autonomia aqui, ó, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para que tudo isso? Para que eu possa tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E agora eu vou querer olhar aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho do que foi fazer a leitura das 10 competências gerais, que é para onde tudo aponta no nosso currículo. Eu gostaria que vocês pudessem agora, aí, ó, o que já temos das 10 competências gerais? Agora a gente vai abrir um pouquinho aqui. Vamos ver quem Deixa a tela, professora? Pode fechar. O que é que fez? Pode fechar. Obrigada, Patrícia. Nada. E aí, o que a gente pegou dessa leitura das 10 competências, desse modo, do o que e do para quê? Eu acho que são bem desafiantes essas competências, inclusive para mim, no caso que estou começando agora, a lidar com o ensino. E eu acho que o que a gente tem, muita coisa que a gente tem um pouco de tudo, talvez eu tenha um pouco de cada competência para passar, mas para passar, talvez seja um outro, como a gente disse aí nessa reunião, uma coisa a gente ter e outra coisa a gente passar, né? Então, existe um intervalo de diferença talvez muito grande para, não sei. E é importante, eu acho que, saber dessas competências para a gente, no mínimo, conseguir aplicar de várias formas em sala de aula e ver o que a gente pode mudar com a escola para a gente conseguir passar. Como é que a gente vai olhando para o nosso dia a dia na escola e olhando para essas competências gerais, que é para lá onde tudo aponta? Ninguém vai ficar, vai ter essas 10 competências do dia para a noite. Isso é um processo na educação básica. Mas nós já passamos pela educação básica, a gente já está aqui com a nossa licenciatura, com a pós-graduação, com o mestrado, seja lá o que for, né? O que nós já temos? Porque nós vamos precisar trabalhar a partir delas nas nossas salas de aula. Eu acho que, como é imposto aí no currículo por si só deixando... eu acho que é importante ter a noção dessas competências para a gente conseguir afunilar para as nossas disciplinas, né? Também. Para as disciplinas que a gente tem, em especial, matemática, física, geografia, história, etc. Bacana, André. Você está olhando para o seu componente curricular, sabendo que você vai dar conta das 10 competências, não é isso? Eu acho que é importante também, e acho que com o que eu estava falando no início, que umas das primeiras coisas que a gente estava falando, que eu estava tentando colocar minha interpretação, é que uma coisa era a caixinha de cada conteúdo, né? E agora talvez tenha a interdisciplinarização das disciplinas para a gente entender as gerais, para a gente afunilar para as nossas. Vai. A Elizabeth levantou a mão também. Pode falar, Elizabeth. Acho que está fechado o seu microfone. Mais alguém? Agora é a hora de vocês falarem. Quem gostaria? O que é fazer essa leitura? É assim, quando a gente faz a leitura das 10 competências gerais, às vezes dá até um frio na espinha, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus do céu, se nós pudéssemos, de fato, ter uma educação básica que apontasse para isso, a gente viraria a história desse país.
Quem mais gostaria aqui? Agora é hora de vocês. O que é que fica para nós dessa leitura? Eu sei que vocês estão cansados, que já está quase na hora do jantar. Todo mundo quietinho, gente. É tão bom quando vocês falam. Quem A se acha... Elizabeth ainda está com a mão levantada. Será que foi sem querer? Ah, seria bom que você falasse, Elizabeth. Esse é o nosso momento aqui. Eu só tentei trazer aqui a leitura das 10 competências, focando um pouco mais nesse o quê e nesse para quê. Porque talvez a gente fique muito mais próximo dessa parte em vermelho do que a parte em azul. Patrícia também, Patrícia, você que está aqui com a gente. Acho que ela vai conseguir falar, porque ela tá aparecendo na imagem. Não, é a Simone, acho que está aparecendo. A Elizabeth. Seria bacana que vocês pudessem fazer alguns comentários agora. Que agora a gente só tem 8 minutinhos aqui. Os comentários que você procura mais a respeito de quê, Maria Regina? Não, dessa leitura das 10 competências, né? Porque tá. tudo aponta. Como é que nós estamos olhando para isso? Porque as 10 competências, ela é o grande, né? Na verdade, é o guarda-chuva para onde tudo vai ficar, nós vamos apontar e ela está cobrindo toda a educação básica, né? Nós vamos trabalhar de forma que possamos aí, desde a educação infantil até o ensino médio, trabalhar com foco nessas 10 competências. Eu acho que são competências pertinentes, né? São competências, lógico, né? Não tem que questionar isso, mas é importante entender as competências para a gente poder aplicar naquilo que elas servem, né? Acho que de modo geral... Pergunta assim, olha, como eu coloquei no slide, o que nós, de fato, já temos e o que a gente precisa melhorar? Por exemplo, principalmente naquelas 3 competências finais que se tratam aí das competências socioemocionais, né? Como é que nós estamos nessa parte? Lembrando que nós saímos de um processo nem saímos ainda, né? Nós estamos em plena pandemia, agora numa situação mais amenizada devido às vacinas. Mas nós ainda estamos em pandemia. Mas, assim, o que a pandemia fez com a gente na questão emocional, que eu preciso olhar para essas competências finais para falar, eu tenho empatia? Tenho me apreciado? O que nós temos feito a partir delas? Como é que eu estou? Porque para que eu possa, de fato, trabalhar com elas, com os meus alunos, eu tenho que estar um pouco mais alinhada com essas competências, né? Tanto essas 3 finais, né, que vai falar a 8ª de se eu estou me conhecendo, se eu me aprecio, se eu cuido de mim, para eu me conhecer, para eu me compreender nessa diversidade. A 9ª que vai falar da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos, da cooperação, que é uma coisa importante para nós agora. Está todo mundo, de novo aqui, numa vida social, mas nós voltamos um pouco mais nervosos, pavio mais curto. Então, como é que nós estamos trabalhando isso, né? Na escola, no nosso dia a dia, como é que eu tenho agido pessoal e coletivamente? Né? A responsabilidade tem permeado o meu trabalho, a flexibilidade, a resiliência. Como é que a gente vai fazendo isso? A pandemia, eu acho que é um bom teste para a gente conhecer também o que foi dito por outro professor, acho que o Robson, a gente conhecer um pouco o mundo, né? Também. E também e criticar também o que é criticar o que merece ser criticado, né? E é um jeito bom da gente, a pandemia por só, para a gente trazer conhecimento e poder argumentar também com fatos reais. Quem mais aqui? Aí eu vou pedir para vocês, que são 8h55, tem uma outra parte aqui, que essa outra parte continua no nosso próximo encontro. A gente vai aqui parando nessas 10 competências, eu acho que fica a reflexão sobre elas aqui. Eu gostaria muito que vocês colocassem aqui no chat
Como é que vocês estão saindo hoje daqui? Pode ser uma palavrinha só. Mas como é que vocês estão saindo daqui hoje? E aí a gente vai encerrando. Eu vou aqui agradecer a participação de vocês, né? Esse final de dia para nós, eu sei que é um tanto cansativo, né? Nós estamos aqui um pouquinho mais exaustos. A tela também deixa a gente um pouco cansado, né? Enfim. Mas eu gostaria muito que vocês pudessem, colocando aqui no chat, como é que vocês estão saindo desse nosso primeiro encontro. E a Patrícia está por aqui? Eu tô. Você não está me vendo? Não estou vendo, Patrícia. Eu tô. A Juliana colocou, Juliana Reis, com esperança. Ai, que bom, Juliana. Quem mais? Depois eu quero um copia e cola desse chat, por favor, Patrícia. Você me manda? Tá? Mando, pode deixar. Quem mais? Esse é o nosso primeiro momento, gente. E eu estou aqui muito agradecida, viu? Apesar do nosso cansaço, acho que teve aqui falas muito interessantes. Quem mais? 2 palavras. Pode falar. O André colocou bem informado. A Aline colocou ansiosa para os próximos encontros. Que maravilha. A Luciana, pensativa. A Luciana, várias vezes, acho que abriu o microfone e não falou, eu percebi, mas não falou. Ainda dá tempo, Luciano. A Eliana, muito proveitoso. O Antônio Laureano Macedo falou, muito contente por ver como temos possibilidade de atuar de forma assertiva. A Beth, aguardando mais detalhes. Bacana. A Érica, bem bacana, pensativa também. Muito bom. E eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu aqui no litoral, vocês aí no interior, e por meio de toda essa tecnologia, a gente pode se comunicar, trazer aqui algumas questões para pensarmos juntos, né? Nós vamos aprofundando aí nos próximos encontros, para que a gente possa. Nós não vamos ficar aqui experts nesses poucos encontros que faremos aqui, mas eu tenho certeza que as provocações, elas nos ajudam a pensar um pouco mais a nossa prática. Então, quero agradecer a Patrícia, que ficou aqui ajudando. Eu agradeço, professora, a paciência, né? Que também um monte de probleminha aí. É natural, isso aí é o de menos, né? O que fica para nós é a interação aqui. Que nos próximos encontros vocês possam falar muito mais. Eu acho que essa liberdade entre nós, assim, não existe aqui uma pessoa diferente. Nós estamos entre amigos, entre pessoas que trabalham numa mesma perspectiva, com o mesmo desejo, que é acertar nessa educação pública de qualidade, equidade e excelência, como está posto nos documentos, enfim. Nós estamos juntos. E eu quero agradecer aqui, meu muito obrigada, uma excelente noite para vocês. Fiquem bem e que a gente possa se encontrar em breve. Vocês terão as datas aí com a Patrícia disponibilizando para vocês. E a gente continua de onde paramos, tá bom? Isso. Obrigada, professora. Agradeço a todos e a todas também pela paciência, por ter ficado até aqui. Eu coloquei, estão perguntando da lista de presença, já estava acima, mas coloquei novamente aí no chat, então vocês podem acessar. Enquanto eu vou parando a gravação, eu aguardo mais um pouco, tá? E aí me despeço, agradeço novamente a professora, até o próximo encontro aí com vocês, tá bom? Obrigada. Boa noite, bom descanso e até a próxima. Obrigada, Patrícia. Você me passa depois essa cópia e cola do chat para mim, Patrícia? Sim, vou fazer e passo no WhatsApp, já. E a lista de frequência, eu não sei se eles preencheram a minha, mas não tem problema, não. Se não der, tá tranquilo. Tá bom. Bom? Tá, um abraço. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite.